Ora, boa tarde. Antes de mais, agradeço à professora Leonor Botelho pelo convite de aqui estar e de vir divulgar um bocadinho do que é a área em que me formei e que fiz a minha tese de mestrado e que agora trabalho em. E venho falar, na ótica também do que as minhas colegas falaram da educação patrimonial, venho falar da comunicação patrimonial, que na realidade são áreas que se complementam e as suas diferenças nem são assim tão relevantes, porque e primeiro que tudo, antes de começar a falar na era digital, é entender qual é o papel da comunicação patrimonial e qual é a missão da comunicação no âmbito do património e que tem sempre em vista a salvaguarda do património e a preservação para as gerações futuras. Obviamente o mais relevante é sempre sensibilizar o público à mais ampla escala possível para a importância que o património possui para a sociedade e para a definição da sua identidade cultural, tanto no presente como no futuro. E o envolvimento da comunidade e o esforço comunitário são os mais eficientes mecanismos para a efetiva preservação do património, quer móvel, imóvel ou imaterial. Por um lado, se as pessoas estiverem informadas, dissuadimos que tenham atos de vandalismo, que são sempre gerados de uma base de ignorância e de não percepcionarem o património como deles, e é a questão que a minha colega falava, de o património ser primeiro da comunidade e muito depois de quem o estuda. E também ajuda a comunicação a incentivar a intervenção da comunidade para uma conservação ativa do seu património, dos bens associados e valorizar esse mesmo papel da comunidade no que é o património e a sua salvaguarda. Claro que, e para conseguirmos essa comunicação, torna-se imprescindível promover o livre acesso e a partilha de conhecimento adquirido e especializado sobre o património, mas claro, através de conteúdos que sejam interpretativos e sejam de qualidade, mas que também pensem para além da linguagem especializada. E isso é algo que, quando os conteúdos são desenvolvidos somente por pessoas, principalmente da área académica, como estamos tão familiarizados com certas terminologias, com certos conceitos, acabamos por nos esquecer que o público em geral e a comunidade não tem essa familiaridade. E às vezes usamos os chavões, usamos os palavrões, que é verdade que às vezes é o que, principalmente na história da arte, há algumas terminologias muito próprias, que não têm qualquer género de significado. E muitas vezes temos produtos que intentam comunicar demais e acabam por não comunicar nada por causa exatamente da linguagem que é utilizada. E esta preocupação que nós temos em informar o público, partilhar o conhecimento, conseguir criar meios de comunicação capazes de efetivamente atingir uma escala global e de comunicação e que também promovam oportunidades iguais e plenas para todos, e hoje parece-nos tão execuível, não é? Com a internet e com as redes sociais, está já em destaque na Constituição Fundacional de um dos órgãos mais relevantes e ativos na salvaguarda do património, que é a Unesco, em 1945. Ele já tem esta ânsia de conseguir levar o património a toda a gente, já sem as restrições, sem nacionalismos ou regionalismos ou à base da civilização ocidental, não. Ele já tem a preocupação de olhar o património a uma escala planetária. E saindo o ano que é, não é? Saindo de uma década conturbada e que teve consequências devastadoras também para o património mundial, e chegou-se exatamente à conclusão que a única maneira de prevenir estas destruições, e muitas vezes intencionais, que em qualquer sítio do mundo, que só se conseguiria com uma melhor compreensão do caráter multicultural da humanidade e das suas mais variadas expressões culturais e, como diz a Constituição, um mais verdadeiro e mais perfeito conhecimento da vida dos outros. Claro que eles bem imaginavam que pouco mais de meio século depois nós sabemos quase tudo da vida dos outros, não é? Através das redes sociais. Não era esse género de conhecimento que eles pretendiam, mas a verdade é que já o temos. Nós já podemos saber o dia-a-dia de alguém que vive na China.
se eles nos quiserem partilhar, não é? Todos os minutos quase podemos saber o que é que eles andam a fazer. E a verdade é que isso culturalmente também nos ajuda, embora a globalização tenha também os seus prejuízos para as várias culturas que a humanidade tem, mas também nos ajuda a essa proximidade. Mas a verdade é que já em 1945 havia este conceito de rede social, da comunicação e de querer uma partilha instantânea. Claro que estamos numa época em que o telégrafo já permite uma comunicação muito mais instantânea do que ela era antigamente, antes da invenção do telégrafo, por via marítima ou por via terrestre, que tinha sempre associado grandes períodos de espera, portanto não havia sequer a concepção de uma comunicação instantânea, sem ser a verbal que nós temos em comunidade todos os dias. O rádio e o telefone são as tecnologias que mais vêm encurtar até aquele momento, este período de espera, e aí sim temos algo instantâneo, principalmente a nível do telefone muito mais pessoal, mas principalmente a nível da rádio, que permite chegar a um público imenso, e a partir de meados do século XX até transatlântico, e começamos a ter estes canais de disseminação que já denunciam uma globalização emergente ao nível comunicativo e principalmente, como eu disse, da instantaneidade. Depois temos, obviamente, a corrida espacial, que nos traz os satélites de comunicação, que são ferramentas que vêm a revolucionar e permitir o que nós hoje temos com a televisão e a internet. E a verdade é que a Unesco tinha uma preocupação tão grande com conseguir realmente concretizar esta ideia que eles tinham de uma comunicação a nível planetário, que 3 anos depois de ser lançado o primeiro Sputnik, o primeiro satélite para o espaço, em que haviam cerca de 20, já a Unesco tem discussões algo aprofundadas nas suas conferências gerais sobre como seria possível utilizar esta tecnologia para finalmente conseguirmos programas educativos de acesso livre por todo o globo. Obviamente que tudo isto só consegue ser concretizado com o boom digital e que aparece a telefonia digital, os telefones, os primeiros computadores comercializáveis, a invenção do computador portátil, e que dá origem a não só uma rede de comunicações cada vez mais densa, mas também a uma crescente tendência para a comunicação móvel, né? Tecnologias sem fios, wireless. E, obviamente, o primeiro telemóvel aparece em 1983 e, claro, a primeira página web, com a criação da World Wide Web em 1987, e que realmente concretiza o acesso à informação ao nível global. E, inicialmente, quando aparece a internet, ela não é entendida como nada de extraordinário, é entendida como mais um meio de comunicação à distância. E durante a década de 90 e agora nestas últimas 2 décadas do século XXI, que a internet se assume como um meio exímio de comunicação e igualitário. Claro, tendo sempre em atenção que ainda não há acesso à internet, não somos nossos bilhões todos de humanos ainda não têm esse acesso, muito menos à tecnologia digital, mas já podemos dizer que vivemos exatamente na era digital. E temos todo o tipo de informações à distância, de um toque, e que hoje em dia já nem é um clique, e virtualmente em qualquer lugar do planeta. E podemos comunicar com alguém, como eu dizia, do outro lado do mundo em tempo real, com uma resposta instantânea. Ainda mais, podemos partilhar imagens e vídeos com todos os usuários da internet, que já é mais de metade da população mundial. E a verdade é que na era digital nunca foi tão fácil comunicar o património, mas também nunca foi tão complexo. Para termos alguma noção do boom que foi nas últimas 2 décadas, em 2000 nem 1 bilhão de computadores existiam, atualmente existem 2 bilhões. Em 1990 existiam 5 milhões de telemóveis, atualmente estamos perto dos 5 bilhões. E claro, a internet, que logo nos primeiros anos já tinha 16 milhões de usuários e atualmente tem perto de 5 bilhões de usuários, e a realidade é que se trata de quase metade da população mundial.
O que a era digital nos vem fazer, vem atualizar os suportes de comunicação que já tínhamos anteriores e vem criar-nos também novas formas de experienciar o património e de comunicar não só o seu valor, como a sua singularidade e a sua diversidade. E proporciona, como eu dizia, experiências iguais e acessíveis a qualquer um, desde que tenha as ferramentas necessárias. E assim temos as publicações digitais, que já se realizavam e já eram um formato de comunicação, não é? Através de revistas especializadas, jornais, livros, e que ainda hoje se mantém como um formato físico de comunicação, mas foi progressivamente complementada com versões digitais online e que são potenciadas pela possibilidade de adicionar conteúdos multimédia ao texto que é normal que tenha, sendo publicações, e que o formato físico não permite, enquanto a imagem estática, o formato físico permite, não permite, por exemplo, aproximações como, neste caso, da Google Arts and Culture, que eu entendo como tendo bons editoriais sobre o património e que permite, por exemplo, aproximações que nem ao olho nu conseguiríamos fazer a obras de arte. Permite também estas imagens dinâmicas ou sobreposições e comparações entre imagens, permite adicionar e complementar com vídeos, mas também mapas que contextualizam geograficamente ou até modelos 3D, que ajudam não só a ter uma percepção espacial de monumentos ou de um objeto, mas também de explorá-lo de várias perspectivas que não é possível fazer nem na realidade e muitas vezes não é possível fazer geograficamente. Não temos essa facilidade, nem todos nós podemos ir ver as pirâmides de Gizé, mas atualmente podemos experienciá-las, nunca como na realidade, e isso acontece mesmo com as várias publicações, por exemplo, da Taschen com obras inteiras do Leonardo da Vinci. Nós ficamos a conhecê-las, mas nunca as entenderemos sem as ver ao vivo, e funciona o mesmo com todos os géneros de património, nomeadamente o arquitetónico, mas que permite exatamente difundir a espacialidade e a imagem e o contacto com patrimónios que nunca teremos fisicamente, mesmo que tenhamos disponibilidade financeira e temporal para o fazer, também não conseguimos ver tudo, né? Somos finitos. E a Google Arts and Culture também tem um projeto muito interessante, que é o Open Heritage, e que divulga os modelos e publicações digitais e vídeos associados de 25 objetos património da humanidade, em colaboração com uma empresa que é a SciArt, que eu também já falarei. E o que acontece, e isto leva-nos que em publicações digitais são quase infinitas no que toca ao dinamismo, o que se pode atingir nestas publicações digitais online. E na mesma ótica na mesma ótica de atualizar formatos, temos o tradicional formato de exposição, cujo propósito é obviamente comunicar o valor cultural do objeto em questão ou do tema, e a qual a internet permitiu desprender do seu caráter físico e consequentemente alargar a um público à escala global. A Google Arts and Culture, mais uma vez, também aposta neste género de formato de divulgação, que são o que eles chamam de exposições virtuais, e é exatamente o que nós temos numa exposição física. É uma narrativa visual criada através de peças com valor cultural, como numa exposição física, como eu disse, e que são acompanhadas de textos interpretativos que reforçam a narrativa e que ajudam a sensibilizar o público para o valor cultural, quer do objeto em questão e, obviamente, também de tudo o que é património. O CITSEM, em colaboração com o CITSEM, este ano, o ano passado, em 2019, desenvolvemos uma exposição virtual da Google Arts and Culture, que é intitulada Art Portraying Extremism, foi financiada pelo programa American Corners da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal e procura, através de sequências de imagens e alguns textos e vídeos, alertar
através de objetos artísticos de várias cronologias e vários suportes, para acrescente para o que é o extremismo, qual é o seu conceito e em que é que atualmente podemos observar essa tendência na sociedade. Tal como observamos historicamente essa tendência, como a observamos hoje em dia e o que é que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para não cairmos exatamente na tendência extremista e que, convido, claro, a verem a exposição virtual, também existe um e-book e acho que no final chegamos sempre à conclusão que extremistas podemos ser todos e muitas vezes somos inconscientemente e que cada vez mais temos de começar a ponderar os nossos hábitos que já estão tradicionais, que já são uma tradição quase, que somos condicionados culturalmente para os ter. E é, como eu dizia, várias imagens que podem ser, claro, um upload, ou seja, podem ser obras da instituição que cria a exposição, ou a Google também permite criar estas exposições através do catálogo que eles já têm. E a Google Arts and Culture é exatamente antes disso. Como eu dizia, a Google Arts and Culture chama a este género de exposições virtuais. Eu entendo-as como digitais, porque a virtualidade pressupõe uma espacialidade. Mas a Google também é a primeira entidade que se atreveu a fazer uma exposição virtual e que é acessível através de um smartphone, também é acessível através do browser, mas não tem o mesmo impacto, e é através da aplicação da Google Arts and Culture, é da exposição Meet Vermeer, e o que nós temos é, nas paredes desta sala, gostava de poder demonstrar, o que a aplicação faz um scan da sala e vai colocar em todas as superfícies a obra completa de Vermeer, e nós podemos nos aproximar e explorar. E claro, também sempre com o que é comum nas exposições, que são as informações adicionais sobre a peça, que permitem contextualizá-la. Aqui é tudo, as informações são todas textuais, acredito que vão aparecer com áudio e outros conteúdos multimédia. Mas a Google Arts and Culture, e eu estou a usá-la como exemplo porque realmente é um dos grandes dinamizadores da comunicação patrimonial, é, na sua índole, um arquivo, é um arquivo digital. E a verdade é que os arquivos digitais foram das primeiras ferramentas digitais a serem defendidas pela Unesco. A necessidade de proceder a uma digitalização do património, primeiro arquivístico e bidimensional, e conta com uma impressionante lista de parceiros e é tudo acessível, com informação de qualidade. Temos até Street Views que nos permitem explorar as exposições museológicas em si, e a verdade é que com o desenvolvimento da tecnologia digital e temos outros géneros de arquivos, como as próprias instituições foram disponibilizando, o Met, o British, o Louvre, as grandes instituições já têm, e normalmente com grande qualidade, as reproduções bidimensionais que têm, e depois chegamos aos arquivos que entendem as restrições da fotografia no documentar o património. E aí temos o surgimento, né, do modelo 3D e da virtualização do património, e observa-se cada vez mais a tendência a novas digitalizações das coleções, e desta vez em 3 dimensões. E que, em vez de serem compostos, estes arquivos virtuais, em vez de serem compostos por reproduções digitais, são compostos por modelos virtuais das peças, e que são, como eu já dizia, possíveis de explorar todos os ângulos, até ângulos que não podemos fazer presencialmente. E a potencialidade é tal que não nos restringimos a objetos, e atualmente são várias as empresas, principalmente organizações não governamentais, que se dedicam à digitalização e virtualização de sítios completos, nomeadamente do património arquitetónico,
E temos a SciArt, como eu já disse, parceria também com a Google Arts and Culture, foram das primeiras empresas a dedicarem-se a virtualizar o património. Também existe uma outra que é a Global Digital Heritage, que é uma empresa também de uma organização não governamental e que fez este ano uma campanha de virtualização no Alentejo, nomeadamente em Évora e Montemoro Novo, e que já começaram a sair alguns dos modelos, e que gera, acima de tudo, atratividade. Temos, em termos de arquivos digitais nacionais, temos a Morbase, que é um museu virtual dedicado a Montemoro Novo e que, além do grafismo que é agradável, tem uma série de objetos presentes quer nas coleções e nos arquivos dele, como arquitetónicos e imóveis, e que também aconselho a explorar, porque realmente entende-se que será o futuro da comunicação do património a nível de instituições e mesmo câmaras que querem difundir o seu património, mas não querem restringi-lo localmente. Temos também outros projetos, como o da Galeria Uffizi, que é o Uffizi Digitation Project, e temos depois o que é o meu tema e foi o meu tema de tese de mestrado, é a visita virtual, é a imersividade, e claro, sempre pensado para sítios, pelo menos a minha tese foi em torno da cidade de Viseu, de um espaço específico da cidade de Viseu, e uma das grandes inspirações que eu tive foi exatamente a visita virtual do British Museum às galerias egípcias. Ela é acessível a partir do Facebook e para quem tiver Oculus Go também, não é algo muito comum. E eu agora gostaria de passar exatamente às visitas virtuais, que eu vou ter de demonstrar a partir de vídeos. A grande precursora, e foram as visitas que tivemos durante muito tempo, foram realizadas através de fotografias estáticas, 360, e que ainda hoje se produzem, esta é da National Gallery, foi lançada em 2007, é extremamente precoce no que se tem vindo, atualmente ainda se fazem este género de visitas, e esta é avançada, permite clicar em cada um dos quadros e ter a informação básica sobre eles, e atualmente na maior parte dos museus nós encontramos visitas virtuais não guiadas, que é simplesmente fotografias 3D encadeadas que permitem ver o espaço museológico, mas não conseguimos saber nada sobre as peças que lá estão. E aí sim vem também um bocadinho a tendência de digitalizar abusivo, que a Kátia falava exatamente porque estamos a digitalizá-lo pela tecnologia, pela atratividade da tecnologia, mas conteúdos não temos. Estamos a digitalizar para dizer que temos uma visita virtual. Se tem qualidade, se ajuda, se realmente complementa uma visita in situ, muitas das vezes não. Mas a tecnologia já nos permite ir mais longe e atualmente temos visitas interativas. Esta é feita por uma empresa portuguesa com uma produção excepcional, que é o Wave 360, e ele faz exatamente visitas interativas, também a partir de fotografias 360, a várias cidades em que tem as anotações textuais, áudio, algumas informações também turísticas, e por acaso eu trouxe a do Porto, visto que estamos no Porto, mas aconselho a quem quiser ver a visita a Toledo, que chama-se Toledo 360 Walk, e que é uma visita interativa, mas que recorre muito a documentos históricos, como informativos dos vários espaços da cidade e do que era Toledo, não é? Conhecido como a cidade das três culturas. Também existem destas visitas para Monsaraz, Castelo Branco e Lisboa. As visitas interativas podem ainda chegar a outro nível, que é o da gamificação, que é usar um motor de jogo para cada um explorar conforme entender estes modelos 3D. Este é um dos grandes projetos a nível da virtualização do património e da reconstituição, que é o Paris Saga 3D, que recria em 5 modelos, 5 fases históricas da cidade de Paris e que demonstra o projeto em si, que é megalómano, a quantidade de produtos que se podem criar através de um modelo.
os 5 modelos, criaram-se um evento de inauguração em frente à Notre-Dame, com painéis imersivos imensos, documentários, filmes, um livro que permite despoltar monumentos e várias secções de Paris históricas através do telemóvel, para além, claro, de uma aplicação para o tablet e de uma aplicação também para o computador imersiva e que nos leva a conhecer Paris na sua longa diacronia. Através destes modelos, temos também visitas que são, mais uma vez, simplesmente experiências, que não são guiadas, que não têm interpretação, mas que nos pretendem, aqui não dá para ver muito bem, isto é o túmulo da Nefertiti, e é aqui que também este género de visitas ganha destaque, porque não é acho que atualmente já foi aberto ao público, mas durante muitos anos não era um lugar acessível, então procurou-se, fez uma digitalização completa do espaço e a seguir disponibiliza-se e as pessoas podem livremente explorar tudo o que é o túmulo da Nefertiti e, claro, neste caso conseguimos uma coisa que não se consegue na visita física, que é uma luz, não quero dizer real, mas uma luz aproximada do que seria a original. No que diz respeito, isto são as várias valências das visitas virtuais, tirando, e agora vou falar da que eu explorei, que é através do vídeo 360. Este é um projeto da Google Arts and Culture, também outro paradigma da comunicação a nível da imersão, e é todo, é sobre o Rio de Janeiro, é sobre as favelas do Rio de Janeiro, mais uma vez locais onde o acesso não é aconselhado, nem é muito fácil para certos públicos, claro. E aqui leva-nos a conhecer tudo o que é as favelas do Rio de Janeiro e as várias histórias das pessoas que lá vivem. Este projeto aposta muito na história das pessoas que lá vivem e tem vários segmentos em que é só explorar o espaço e a história de várias pessoas que vivem nas favelas e aquela é a realidade deles e de um modo também é um património cultural. E esta foi a minha inspiração principal e a partir daqui desenvolvi algo semelhante, mas muito mais arcaico, que não tem esta interatividade de eu poder clicar e mostrar fotografias de outras perspectivas ou antigas, também não tem a interatividade de eu poder decidir o que é que eu quero explorar. Mas sim, é uma visita virtual guiada e que não é livre. Título de Santa Cristina, um grande terreiro público em que se inclui o bar de Santa Cristina, o Jardim Alves Martins, o Seminário Maior e a Igreja da Nossa Senhora do Carmo. Hoje dividido em espaços distintos, o recinto de Santa Cristina foi em tempos um terreno amplo, envolvido em vegetação e utilizado para o cultivo agrícola. A presença de um pequeno curso de água distinguiu desde sempre, talvez até usado pelos primeiros habitantes de Viseu. Para além de tentar dar a conhecer um bocadinho o que é a história de Viseu, o que é Viseu e principalmente este sítio que é o Terreiro de Santa Cristina, nós também procurei fazer uma reconstrução de elementos e é isso que a virtualidade permite, é recuperar estas memórias de monumentos e de bens culturais que já não existem, que ficaram pelo tempo, e assim fazemos também a aplicação de modelos 3D, por exemplo, neste caso a exploração das fontes mais antigas da cidade, mas também o que seria, neste caso, uma ermida moçara, que é o que se pensa, e assim permite-nos localizá-las no espaço, claramente sempre com os seus problemas de perspectivas. Este foi o meu primeiro trabalho, portanto já estou um bocadinho melhor, mas assim não é fácil, mas que procurem exatamente recuperar a identidade dos locais e não só do que nós vemos atualmente, porque obviamente vivemos numa época de largas transformações urbanísticas e permite-nos, tal como eu dizia, usar diferentes conteúdos multimédia. Isto são produções mais complexas,
quando se tratam de visitas e visitas guiadas, porque tem muito da investigação histórica por trás e, principalmente, e foi sempre a minha maior dificuldade, essa tradução da linguagem. A tradução da linguagem académica para uma linguagem corrente e perceptível. Mais recentemente, com a empresa onde trabalho, que é uma delas, que é a Sala 4, que é de comunicação, e fazemos também muitos projetos museológicos, começámos a apostar em experiências imersivas. Não são visitas, são exatamente experiências que procuram aproximar o património das comunidades. Uma das que realizámos e que teve um impacto engraçado a nível da comunidade foi do Centro Interpretativo da Casa do Touro, na aldeia transmontana de Rio do Noro, e que é exatamente o Centro Interpretativo que foi criado no que era a Casa do Touro comunitário da aldeia, e como nós não podemos ter lá um touro, para simbolizar essa função do local, o que nós criámos foi uma experiência imersiva. Contratámos um touro, metemos-lo dentro da Casa do Touro, filmámos em 360 e atualmente quem for à Casa do Touro pode experienciar esse passado daquele edifício, tudo a partir de óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, ou seja, cria mesmo a imersividade e nós esperámos sempre que a comunidade turística tivesse muito interesse, mas é engraçado porque ainda atualmente há pessoas que já viram, que vivem na aldeia, moradores, claro, que já viram a experiência N vezes e continuam lá a ir para a ver. Porque é o que eles dizem, isto aproxima-se do tempo em que eu conhecia esta casa. Quando eu nasci, isto era a função dela. E a partir daqui, e daí o meu gosto, a minha defesa do vídeo 360, é porque realmente permite criar esta empatia, não só às pessoas que são detentoras do património, que realmente sentem-se valorizadas, porque veem o século XXI a recuperar o que é a memória delas, mas também ao público turístico que lá vai passar uma tarde e que se calhar nunca entenderia que Rio do Noro é muito diferente em termos históricos e culturais, exatamente pelo este sentido de comunidade que eles têm, e a questão de terem uma Casa do Touro com um touro que cobria as vacas de toda a aldeia, é exatamente como eles falam, é como se diz. Tem exatamente essa importância de, em vez de ser um texto que a maior parte das pessoas não leria, é uma experiência que nos transmite algo para além do intelectual. E em conclusão, eu gostaria de dizer que realmente estes produtos digitais vão multiplicar-se, esperemos sempre que não na digitalização abusiva e sem conteúdo. Ele tem destas coisas. A componente tecnológica destes produtos e que vogam sempre a apresentar bens culturais torna desde logo os próprios bens atrativos para o público e permitem então aumentar o número de visitantes, divulgar bens culturais que passam despercebidos ao grande público e ainda gerar novas fontes de receita. E ainda mais, estes produtos imersivos ou interativos conseguem desde logo alcançar novos públicos, principalmente pela sua disseminação fácil à escala e à rede de comunicação planetária que nós atualmente temos, e principalmente consciencializar estes novos públicos e também os públicos que já eram atingidos com os suportes tradicionais de comunicação, consciencializar para o valor do património cultural e o valor que esse património tem para a sociedade, para a importância de respeitar os bens culturais e principalmente para o dever de todos os cidadãos de preservar fisicamente e digitalmente o património cultural para as gerações futuras. Muito obrigada.